Tudo bem? Estou aqui de novo, a professora, para a nossa aula de quinta-feira, tá? Daí, estão fazendo, estão conseguindo fazer, estão lendo, estão fazendo a correção, né? Vamos ter que nos ater a todos esses detalhes aí. Tem alguns que não estão respondendo chamada. Se fez aquele dia alguma coisa, põe lá na chamada. Se não conseguiu terminar tudo, mas fez alguma coisa, então põe a chamada lá, tá? Então, hoje já estamos no dia 22 de outubro, quinta-feira. Hoje a prof vai passar a história, mas vai passar o capítulo da unidade inteirinha, tá? Nós vamos estudar a unidade 5, os caminhos do comércio. Então, nós vimos as ações da pré-história, da antiguidade, como se formaram, né, os novos povos, quais povos emigraram, né, para o Brasil, como nós vimos na última unidade. Agora, hoje nós vamos estudar os caminhos do comércio, deste comércio, de que forma que ele acontecia. Então, vamos lá, pega a professora vai falar apostila, né? Pega o nosso livro de história na página 112. 112, tá bem? Então, tão calmos, quase não estão nem falando com a professora no Zap. Será que estão trabalhando bastante ou estão desmotivados? Tem hora que a gente fica desmotivado, né? Com vontade de estar na escola, com vontade de estar socializando. Mas, infelizmente, estamos assim, né? Isolados para o bem da saúde de cada um de nós, tá? Saudades nós temos, mas temos que vivenciar, né, essa história. Nós estamos vivenciando uma história, uma atividade, uma função que jamais nós imaginamos passar em nossas vidas. Então, peguem lá nosso livro de história na página 112. Então, aqui, minhas crianças, nós estamos na página 112 e o título da unidade 5 é os caminhos do comércio. Então, nós vamos analisar essa parte, primeira parte da imagem, né? E a segunda parte também aqui, onde tem os questionários. Se nós vamos observar, nós temos a parte da frente, né? São as ruínas das cidades antigas e a parte de trás, a cidade atual. Nós estamos falando de uma cidade chamada Sidom. Ela fica no Líbano e ela foi fundada pelos povos fenícios, que dominavam o comércio marítimo durante a antiguidade. Então, se dominava o comércio marítimo, e nós estamos aqui, né, com o mar, então o comércio era feito através de navios, não é isso? Então, vamos fazer as nossas leituras agora. Os produtos que consumimos, né? Você já parou para pensar como os produtos que você e sua família consomem, como eles chegam até as nossas casas? É claro que, primeiramente, pensamos nos locais onde adquirimos esses produtos, nas lojas, nos supermercados, nas feiras, né? Comércio em geral, pela internet, agora nós compramos muito. Mas de onde esses locais recebem os produtos e como que chegam até eles? Visto que muitos produtos são produzidos em outros países. Atualmente, grande parte daquilo que consumimos chega até os locais de venda por meio do transporte terrestre, em caminhões, por exemplo, ou em navios, ou marítimos, por meio dos navios. Essas práticas se dão no comércio entre regiões distantes de um mesmo país ou entre países, né? Então, vocês estão vendo aí a rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, né? Liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, também é uma forma de carregamento dos produtos. Logo abaixo, nós temos o porto, lá no Rio de Janeiro, né? Que os navios desembarcando nesses contêineres ali, né? Que é onde tem o quê? Tudo aquilo, os alimentos que vêm de fora, roupas, calçados, acessórios, peças de computadores, né? Então, tudo pode ser meio rodovia terrestre ou pode ser
no porto, pelos navios. Família em casa. Observem a imagem a seguir. Então, ali tem uma etiqueta com os dados, né? Europa, União Soviética, né? Madestine. Então, essa etiqueta de uma peça de vestuário produzida na China. Made in é uma expressão em inglês que significa feito em, né? Então, feito em, né? Na sua casa há produtos provenientes de outros países que você e a sua família consomem? Com a ajuda de um familiar, faça uma pesquisa em casa. Identifique um produto confeccionado fora do Brasil. Então, é uma tarefinha para fazer em casa. Vai verificar as roupas, as etiquetas, os eletrônicos, né? Televisão, videogame, quem tem, rádio, né? Vai verificar todas as etiquetas, os brinquedos. E se tiver, que origem? Originou de qual país ou de qual cidade? Tá? Então, uma pesquisinha aí para trabalhar com a família. Mas consumir um item que foi produzido em um local distante de nossa casa não é novo na história. Como você já estudou, isso teve início na pré-história, quando os primeiros grupos humanos trocavam entre si itens que possuíam em quantidade que ultrapassavam suas necessidades. Ou seja, quando o que se produzia passava a ser parte do excedente. Dessa forma, houve o início das primeiras trocas, feita por meio de escambo, de itens como sementes, madeiras, metais, animais, entre outros. Então, escambo, vocês lembram, era o comércio da troca, né? Isso tornou possível que grupos trocassem alimentos e animais por itens que eles não eram capazes de produzir. Por exemplo, com o tempo, esse comércio tornou-se mais dinâmico e os produtos passaram a ser trazidos de diversos lugares e levados para outras regiões. Vamos saber como tudo isso aconteceu. Então, vamos lá. Comércio na antiguidade. Então, aqui na antiguidade, nós vamos ver que o comércio era através do quê? Né? Desenvolveu o comércio no ponto de ultrapassar as suas fronteiras, né? As trocas comerciais aumentaram e contribuíram para as trocas culturais, como hábitos, costumes, conhecimentos e até as línguas faladas. Então, foram muitos povos, né, que participaram dessa troca comercial. Os povos da Mesopotâmia, os fenícios e os egípcios, foram os primeiros a dominar rotas e caminhos por mar e terras. Então, eles já faziam o comércio, né, de um país para um outro. Esses comerciantes atravessavam continentes em busca de produtos para atender não só interesses comerciais, mas também mercadorias exóticas, né? Para atender as necessidades dos reis, das rainhas, dos nobres. Então, além disso, depois, né, dessas ações diferentes de comercial, ali tem o significado de exótico, que é estrangeiro, a palavra exótico, estrangeirismo, extravagante, né? Que é estrangeiro, é extravagante, único, né? Então, uma roupa exótica, que chama a atenção, uma bijuteria, um relógio, né? Algo exótico. Já os produtos comercializados variam entre gêneros agrícolas, joias, cerâmicas, tecidos, móveis, esculturas e especiarias diversas, como ervas, temperos, né? Condimentos e outras ações da culinária. Perfumes, né? Até hoje nós compramos perfumes também, né? De outros países, né? Com fragrâncias diferentes. Os povos mesopotâmicos e os caminhos do comércio pela terra. Então, esses povos desenvolveram o comércio também pela terra, né? Indo, né, organizando os grupos, as mercadorias, né, e levando de camelo ou de cavalos, porque ainda não tinha, né, não tínhamos ainda automóveis, mas já eram meios terrestres, né, percorriam subidas, descidas, montanhas e viajavam levando e buscando também essas especiarias. Aqui do lado nós temos ali a canela, né? A canela é uma especiaria famosa, ela veio
né, da Mesopotâmia. Tem ela em pó e ela no pau, né, no pauzinho ali de canela. Você sabia? Para facilitar o controle de tudo o que era produzido, armazenado e vendido, os povos da Mesopotâmia desenvolveram a escrita cuneiforme, sendo ela a forma mais antiga de registro. Esse tipo de escrita, nas placas, em argilas, em objetos pontiagudos, chamado de cunha. Então, vocês verifiquem, essa parte aqui, né, ó, é um desses objetos. É uma placa feita de argila, né, argila que pegava nos rios, com a escrita cuneiforme. Nela, os registros referem-se à distribuição de um tipo de grão. Então, tá vendo que interessante? Os desenhos que eles também nos deixaram. Próximo, os egípcios e os caminhos do comércio pelos rios. Então, a África, além de ser o berço da humanidade, foi um lugar também que foi muito desenvolvido os caminhos, né, chamados os caminhos da Índia também. Dentre essas sociedades está do Egito Antigo, lá no norte do continente africano. O Egito tem acesso ao mar Mediterrâneo e graças ao rio Nilo, né, que era um dos que tinha facilidade para esse comércio. Então vamos observar aqui este mapa, né, do Egito Antigo. Ele tem o título, tem a escala, a roda dos ventos, só não tem ali, né, a legenda e a fonte. Então, o Egito Antigo, como é chamado atualmente pelos historiadores, surgiu quando os reinos do Baixo Egito e do Alto Egito foram unificados e passaram a ser governados pelos faraós, né? Temos ali uma estátua, que é a máscara funerária do faraó Tutankhamon. Então, são preservações históricas. Então, aqui você está visualizando, né, o Baixo e o Alto Egito. E o rio Nilo, que vem, né, nessa posição aqui, né, separando ali o deserto oriental do deserto ocidental. De um lado a África e do outro lado a Ásia, né? A África e aqui a Ásia. Aqui o Egito, o Baixo Egito e aqui o Alto Egito. Então, simbolização, né? No próximo, nós temos ali uma peça, né? Um vaso decorado de aproximadamente 1.353 anos antes de Cristo. Né? Se nós estamos em 2020, né? 1.353 antes de Cristo. Então, especiaria, né? Então, os egípcios desenvolveram esse comércio por meio do rio Nilo. Transportavam essas peças de cerâmicas, né? Levando joias, linho, trigo, marfim, né? As pedras, as especiarias. Então, logo abaixo tem um colar feminino usado em cerimônias religiosas. E tem o tecido de linha, né? De aproximadamente 1.473 anos antes de Cristo. Logo abaixo, quando os egípcios necessitavam de produtos que não produziam, organizavam as expedições, né? Iam nos continentes africanos, pelo mar Mediterrâneo e o Vermelho, Mar Vermelho e Mediterrâneo, até o Oriente. E transportavam nessas especiarias, né? Pela qual eles não tinham os óleos, a mira, né? O odor, o perfume. Ali vocês têm uma planta nativa da África, chamada amira. É uma árvore com flores de aroma agradável, que desde a antiguidade é usada para produzir óleos aromatizantes. Né? Então, uma das especiarias que tem na África. Vamos seguindo. Professora, estava saindo. Então, aqui nós temos já uma interpretação. Eu sei que é bem difícil, mas a gente tem que ler e tentar responder. Tá bem? Que não conseguir 100%, responde aquilo que sabe e depois faz a correção no outro dia. Qual foi a importância do rio Nilo para o desenvolvimento do comércio no Egito Antigo? Qual foi? Pelo rio Nilo, os egípcios desenvolveram o comércio, né? Transportando as mercadorias em barcos. Dentre eles tinha
as joias, o linho, o papiro, o trigo, o marfim e as pedras. Não é isso? 2. Observe as imagens a seguir. Nós temos uma pintura ali retratada pelos artesãos do Egito Antigo, tumba de Nebamun e Ipuque, 1390 anos antes de Cristo. Nessa pintura, vamos observar os diferentes trabalhos produzidos para o comércio egípcios. Então, escolha 2 atividades produzidas e retrata as imagens. Então, ali nós temos 3, né? O que eles estão ali fazendo? Quais são as funções dele? Então, vocês vão ter que circular. Se eu circular esse aqui, ó. Esse aqui dá uma impressão que ele tá o quê? Que ele tá ali com um pedaço de madeira, um serrote, né? Tá cortando a madeira, não tá? Se eu olhar esse aqui, ele tá fazendo uma escultura, tá esculpindo. Então, é um escultor, né? Que tá mexendo ali com com aquela madeira ou com aquela parte de argila. E qual mais a gente pode verificar? O que mais vocês estão vendo ali? Aqui. O que será que está acontecendo aqui? Será que eles estão fazendo móveis? Móveis, né? Olhando joias. Então, vocês vão verificar aqui, vão circular e vão escrever aqui o que eles estão desenvolvendo. Tá bem? Quem puder olhar a internet, dar mais uma olhada nas figuras, é só digitar nas imagens, né? Comércio egípcios na antiguidade, né? Lá no Antigo Egito. Bom? Vamos continuar. Uma interação aqui, mais uma leitura. Vamos observar a imagem e vamos ler o texto. Então, na imagem, nós temos um espelho egípcio, feito de bronze, né, aproximadamente há 1458 anos antes de Cristo. Então, os antigos egípcios utilizavam e comercializavam espelhos de bronze polido com areia. Por causa desse material, a imagem não era muito nítida. Mais tarde, os egípcios criaram os espelhos de prata. O reflexo era um pouco mais nítido e mais claro que o reflexo do bronze. Apesar da baixa nitidez, os espelhos eram decorados e objetos de usos cotidianos dos homens e das mulheres. Então, o espelho já é uma coisa da antiguidade, né? Então, não é que tinha o vidro, mas era através, né, do bronze ou da prata que eles se visualizavam. Segundo os pesquisadores, nessa época, os egípcios já dominavam a arte do vidro, mas ainda não haviam tido a ideia de usá-lo como espelho, como são atualmente. Então, aqui nós temos mais umas questões. Como será que era o reflexo nos espelhos egípcios? Como será que era? Tinha que estar de dia, tinha que olhar sobre o sol. Tá? Então, como nós não estamos na escola para fazer, então vocês só fazem uma ação mesmo, né? Então, era um reflexo, né? Era do bronze ou da prata. Não era tão nítido, mas eles se visualizavam, né? Eles se observavam por isso ali. Vamos falar dos povos fenícios e os caminhos do comércio pelo mar. Então, vocês fazem a leitura do comércio ali, onde eles colocam, se é pelo mar, é marítimo. E visualizam este mapa, comércio marítimo dos fenícios, tá? Então, aqui vocês vão ver o mar Mediterrâneo, que está aqui, né? Deve ser as cidades de Gadir, Maiorca, Sardenha, Tinges, Útica, Cortago, tudo na África, né? E na Ásia vocês vão ver os demais, Chipre, Naucrates, tá? Então, vamos observando ali, que neste mapa nós temos o nome, Comércio Marítimo dos Fenícios, nós temos aqui a legenda, a escala, Rosa dos Ventos, e aqui embaixo nós temos a fonte, está mais completo, né?
Então, em florestas próximas às montanhas, os fenícios extraíam a madeira para a construção de grandes embarcações, chamadas de galés. Já nessa época, né, essas embarcações também eram usadas pelos gregos e pelos romanos. Bem? Então, faça uma viagem, né, nessa leitura. Daí temos as técnicas de navegações dos fenícios também. O galé, como eles chamavam, né? As embarcações, os navios que nós chamamos hoje, os barcos, era um tipo de embarcação deles. Por que podemos afirmar que as características geográficas da Fenícia levavam os povos que habitavam essa região a desenvolver o comércio marítimo? Por quê? Porque era uma forma, né, de diminuir o caminho, de estreitar o caminho, né, entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. Então, pelas montanhas, pela parte onde não tinham estradas, iam ficar muito mais longe para fazer essa ação, né, de buscar e trazer mercadorias. Então, era um laço mais estreito, né, era mais fácil pelo mar do que pela terra. É um pouco diferente de hoje, que hoje nós, por enquanto, nós temos o comércio mais, né, pessoalmente, que vem para a nossa região de Mato Grosso, é mais mesmo pelas rodovias, porque nós não temos o mar e porque nossas ferrovias também nós não temos aqui nessa região nossa ferrovias, para o transporte do comércio em geral, né? Que bacana se nós tivéssemos o mar aqui, receberíamos então mercadoria pelo mar, ou ferrovias que iam vir nos trens, né? Nos vagões dos trens, mas nós não temos. Então, o nosso é mais rodoviária, né? Pelas rodovias ou aérea, pelo avião. Vamos à página seguinte. Aqui vocês vão fazer já uma interpretação. Cite as consequências que o comércio da atividade teve ao ultrapassar as fronteiras e seus territórios, com relação às trocas de comércio. Então, as trocas comerciais deu o que para eles? Aumento de riquezas e poder. Opa, o professor está nessa. O B, trocas culturais. O que eles aprenderam? O que foram as trocas culturais entre os povos? Eram o quê? Novos hábitos, costumes, conhecimentos, e até as línguas diferentes, né? Modos de falar. O 2, que tipo de comércio os mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver? O que foi o primeiro? O que eles levaram? O comércio. Que tipo de comércios os mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver? Eles já tinham desenvolvido o comércio marítimo. Daí os mesopotâmicos desenvolveram o comércio terrestres, né? Então, que tipo de comércio os mesopotâmicos desenvolveram? Então, os mesopotâmicos desenvolveram o comércio terrestre, pelos limites geográficos e pelos territórios, não é isso? Que eles iam de camelo, eles iam, né, de ações diferenciadas. Como os comerciantes mesopotâmicos se organizaram para realizar o comércio terrestre? Quais eram os desafios que eles enfrentavam? Então, o que eles organizaram? Eles faziam caravanas, né? Não iam sozinhos, iam várias pessoas um grupo, viajavam de camelos, né? E desafiando, né? Sendo desafiado pela natureza, subindo montanhas, descendo montanhas, passando por desertos. Então, eram desafios. 4. Explique com as suas palavras a relação entre o comércio e a escrita na atividade. Então, olha bem, né? A escrita era uma função que registrava, né? Que registrava nas argilas, nas pedras. E o comércio era o que? Eram as vendas, né? Eram as vendas que eles comercializavam. Leia esse texto logo abaixo e circule as palavras cujo significado vocês não conhecem, tá? E vamos procurar no dicionário. Quem não tiver dicionário, depois a professora passa para vocês. Por exemplo, a palavra mítico. Ali no texto tem a palavra mítico. Então, o que quer dizer uma coisa mítica?
é mágica, é fabulosa. Nos confins, né? Nos confins, fronteiras, limite, local muito afastado. Consignada. O que era uma coisa consignada naquela época? Eram registradas. Audaciosa. O que era uma pessoa audaciosa? Era corajosa, não tinha medo dos desafios. Silhueta é um contorno de uma pessoa, de um animal ou de objeto, né? Uma silhueta de uma mulher, né? Bem fininha assim, ou de um animal. Minuciosamente, era detalhadamente, né? Uma coisa que era minuciosamente, era bem detalhada, né? Bem definida. Nós temos um outro trecho aqui, que é de Jean Marais, né? Vai falar sobre as especiarias audácias, né? Do povo egípcio. Então, esse texto ele se refere ao quê? De produtos, de técnicas, de conhecimentos ou de línguas faladas? O de baixo. A imagem a seguir retrata o modelo de celeiro, o qual é dividido em seu interior por seções. Associe corretamente cada uma delas. Então, celeiros ali, né? Modelo de celeiro do Egito Antigo, por volta de 1971 a.C. Então, né, hoje nós falamos do celeiro, né, onde ficam lá os animais. Aqui era o celeiro onde estavam as pessoas, né, desenvolvendo o comércio ou trabalhando. Então, a letra A. A letra A, celeiro onde o grão é armazenado. Então, onde o grão está armazenado, o espaço ali, tá vendo? Olha o espaço onde os grãos ficam aqui, ó. Então, aqui é letra A. Vamos fazer já. Letra B. A área para a contabilidade dos grãos. Então, a letra B, ela aqui, ó, eles estavam ali fazendo o quê? A parte da contabilidade dos grãos vendidos. A C, trabalhadores carregando sacas. Então, eles estavam aqui, ó, bem aqui, ó, carregando sacos de alimentos ou de outros objetos. E a D, escribas fazendo os registros da contagem da produção. Então, aqui tinham duas equipes, né? A equipe B, que fazia a contabilidade dos grãos, e a equipe D, que fazia os registros e a contagem dessa produção. Bom? Então, vamos indo. Essa é mais uma imagem aqui, né? Registros feitos em papiro, né? Qual povo da antiguidade se destacou na fabricação e no uso do papiro? Então, pelas figuras que nós estamos vendo, são os povos egípcios, né? Papiro é lá do egípcio. Qual a importância da folha de papiro para os povos da antiguidade? Então, essa folha, né? Qual que era a importância dela? Então, eles usavam ela para fazer os registros escritos ou as ilustrações. Eles usavam, né, a parte do papiro para os registros das escritas ou das ilustrações, dos quadros que eles construíam. C. E hoje, quais são os recursos que podemos dizer que substituíram o papiro nessa função? Então, hoje nós temos o quê? Nós temos o quê? O papel, o computador, o tablet, o celular, né? Que é os nossos mecanismos da atualidade para registrarmos tudo o que nós queremos. E na próxima, alguns recursos utilizados pelos seres humanos ao longo da história para fazer registros. Então, vocês vão ver a figura 1, usando barro como matéria-prima. Foi o primeiro tablet usado na história para o registro. Então, olha o chique, né? Estão usando a palavra tablet, mas era através da argila que se fazia os registros. O segundo, popularizado pelos egípcios, esses recursos vêm de uma planta que nascia às margens do rio Nilo. Qual que era a planta? Era a planta do papiro, que fazia essas imagens deles aí. E hoje, um dos recursos mais populares no mundo para registros é muito utilizado pelos estudantes e a
e a madeira do eucalipto é a sua principal matéria-prima, porque nós sabemos que o papel é feito da madeira, principalmente do eucalipto. Então, caderno. O quarto, chamados de tecnologias de informação e do conhecimento. São equipamentos eletrônicos usados de uso pessoal, na escola, nos profissionais e no dia a dia de cada pessoa. Então, isso aí nós vamos buscar lá na página 195, certo? Vamos buscar lá. Então, essas imagens aí, vocês vão buscar lá na página 195, certo? Na página 195, vocês vão buscar o desenho da argila, tá? A planta, né? Os quadros que eram feitos de papiro, né? De papiro. Então, lá vai ter a imagem. O papel, o caderno, né? Que é feito de papel. E as imagens do computador ou do tablet, ou do computador, ou do tablet, ou do celular. Tá? Então, vocês vão lá na página 195 e pegam essa imagem e colocam em cada definição. Beleza? Então, vamos continuar. O que eu aprendi nesse capítulo, nessa unidade 5, sobre o comércio? Então, nós trabalhamos ali que o comércio de produtos entre diferentes regiões teve início lá na antiguidade, há milhões de anos antes de Cristo, né? Na Mesopotâmia, o comércio terrestre, né? Feito pelos chamados comerciantes nômades, lá no início. No Egito Antigo, o rio Nilo foi o principal caminho percorrido pelos comerciantes egípcios, que levavam as mercadorias, né, pelo mar, pelos marítimos. Logo embaixo, o povo fenício dominou o comércio marítimo através do mar Mediterrâneo, chegando a comercializar produtos em territórios da Europa, da África e da Ásia. Interessante, né? Então, vamos lá. Opa, essa daqui ficou manchada, a minha última questão aqui. Então, aqui também vocês vão falar do comércio por terra, né? E vão buscar lá na página 195 também. Vamos escrever. Lá na página 195, vocês vão ter pessoas dessa época andando de camelo. Vocês vão pôr o desenho aqui, ó. Depois eu vou mandar foto para vocês. Então, esses povos mesopotâmicos que realizavam o comércio terrestre, né? Extrapolando os limites dos seus territórios. Eles comercializavam, eram comércios nômades, né? Que era aqui e ali, percorriam longas distâncias montados em camelos ou cavalos. Tá? Então, esse é o comércio terrestre. Vamos ver aqui o comércio pelos rios. Então, os egípcios. Pelos rios eram os egípcios que atravessavam os continentes, né? Pelo rio Nilo, principalmente. As margens, né, dos pequenos comerciantes iam lá comprar os seus produtos. Tem um desenho lá também. E o último era pelos mares, né? Eram os fenícios, que comerciavam, né, os comércios marítimos, né, que levavam pelo mar Mediterrâneo, né, os produtos para a Europa, para a África e para a Ásia, dentro das embarcações construídas de madeira. Beleza? Então, vou pôr aqui no vídeo as fotos desses três que já estão prontos aqui no da professora. Daí vocês fazem a correção. Epa, correu. Então, olha bem aqui, ó. Nessa página 129, a professora já colou a argila, o que era feito, né, com o pé de papiro, né, com suas folhas. E depois o terceiro, que já é a modernidade, os cadernos nós registramos. E o quarto, que são os computadores, tablets e celulares, que nós também fazemos registros. E aqui no comércio,
né, no comércio por terra, também já coloquei as figuras. Ali o primeiro, né, por terra. Então, os senhores, né, da Mesopotâmia, eles andavam de camelos, de cavalos para levar as mercadorias, para comercializar. O segundo, pelos rios, né, eles ali na embarcação fazendo as trocas da mercadoria. E o terceiro, pelos mares. Aí vocês vão escrever, tá bem? Então, aqui vamos terminar, né, a nossa aula de hoje, tá bom? A prof tá com muita saudade de vocês, tá? A aula de história, ela é bacana porque a gente lê. Às vezes é uma compreensão difícil, mas a gente está lendo, tá? Para fazer o entendimento, tá bom? Então, hoje é bastante coisa de história. Vamos encerrar nossa aula da quinta-feira, somente com a disciplina de história. Um beijo no coração e até sexta-feira.